Fala pessoal, meu nome é Nicolas Fontes, esse canal é do Nicolas Fontes e eu estou aqui para a gente dar sequência na nossa série de vídeos sobre Solid. Hoje a gente vai falar sobre o quarto conceito, que ele é o Interface Segregation Principle, que depois que a gente falou passado sobre o de Liskov, a gente vai ter que falar sobre ele e depois no próximo vídeo terminar com o D, tá? E aí esse conceito, ele basicamente quer dizer o seguinte, que para quem trabalha já com interfaces, classe interfaces, né, você já com contratos assim, vai ter um pouco mais de facilidade, mas eu acredito ser um princípio super fácil de entendimento, de modo com que a gente consiga aplicar isso bem facilmente, que ele fala basicamente o seguinte: muitas interfaces específicas são melhores do que poucas interfaces gerais, sabe? Então ele quer dizer o seguinte: você tem um método, você tem uma classe de serviço X, seria ideal você ter uma interface de serviço X que seja totalmente diferente da Y, mesmo que elas contenham métodos iguais, por exemplo, salvar, editar, alguma coisa desse tipo. Se elas tiverem métodos diferentes, propriedades diferentes, né, parâmetros diferentes, compensa você ter específico para elas. Elas com uma interface com menor métodos possíveis, porém específicos, é melhor do que uma interface geral, assim, com milhões de métodos e você ter que, enfim, criar métodos que não vão fazer nada. Vou dar um exemplo agora falando e depois eu mostro um exemplo no código. Digamos que a gente tem uma empresa e aí a gente tem dois cargos, vendedor e programador, tá? A gente tem esses dois cargos hoje em dia e aí eu tenho lá minhas propriedades, nome, telefone, blá blá blá, tenho tudo lá normal. E eu tenho meus métodos, que é trabalhar, que é receber salário, pagar alguma coisa, enfim, fazer os métodos, começar a trabalhar e tudo mais. E aí eu tenho um método chamado receber comissões, sabe? Na minha interface. Que aí a minha classe de vendedor, ela vai utilizar esse método e ela vai conseguir fazer alguma coisa. Por quê? Porque o vendedor trabalha sobre comissões, então ele vai ter uma função ali de calcular uma porcentagem das vendas e tudo mais. Então a nossa classe de vendedor vai conseguir utilizar esse contrato da nossa interface. Porém, a nossa classe de desenvolvedor, o desenvolvedor não trabalha normalmente com comissões a partir de uma venda. Então, tipo, a classe vai ter que criar esse método, porque quando você herda uma interface, né, você precisa declarar os métodos dessa interface, porém ela não vai ter funcionalidade ali. Ela vai ficar um método em branco, um método gerando uma exception, alguma coisa assim, de modo que a gente vai estar só criando código para não utilizar. E aí o que ele fala é, se você tem uma classe de desenvolvedor e uma classe de vendedor, eles têm que ter duas interfaces diferentes, sabe? Mesmo que eles tenham receber salários iguais, começar a trabalhar iguais, o vendedor tem algumas outras classes, né? Que, como esse exemplo de receber uma comissão, que somente o vendedor tem. Então é isso que ele fala, sabe? Simplesmente utilize a interface específica para sua classe, de modo com que todos os métodos declarados, todos os contratos declarados na interface, eles serão utilizados da sua classe, tá? Então vamos para o meu computador. Aqui no computador eu queria mostrar um outro exemplo mais claro. Vai ser assim do mesmo jeito. Acho que nem precisa nem rodar hoje em dia, até porque eu não tenho algum código de body assim de funcionalidade, mas eu vou mostrar de uma forma mais clara. Aqui no meu problema eu tenho uma interface de registro, tá? Que eu tenho três contratos, chamado validar, registrar e enviar e-mail, certo? Se a gente olhar a minha classe de usuário, quando eu for, sei lá, cadastrar um novo usuário, eu vou ter minha classe de registro, né, para ela, enfim, registrar o usuário no banco. Eu vou ter minha classe de validar o usuário, né, validar o campo, validar o e-mail e tudo mais. E vou ter minha classe de enviar um e-mail, sei lá, enviar uma notificação para o usuário avisando que ele foi salvo, alguma coisa desse tipo. Então, todos os meus métodos estão utilizando. E perceba que aí eu falei, eu vou criar minha classe de produto e ela eu vou precisar inserir um produto, eu vou precisar validar os produtos, então, vou utilizar o mesmo. E aí a gente pode ver que o método de validar ele realmente funciona, o método de registrar ele realmente funciona, porque eu preciso salvar, mas aí eu tenho aquele método que eu tenho que declarar de e-mail. E o que eu vou fazer com ele? Sabe? Tipo, beleza, eu criei um produto, eu tenho que enviar e-mail para quem? Eu não tenho um produto para enviar e-mail. Então, esse método ficaria
totalmente obsoleto ali, ninguém utilizaria, e é código à toa, e é, sabe, coisa que outro usuário depois de anos vai acessar e vai falar, por que tem isso e tudo mais? Não faz o menor sentido. E aí, para isso, eu tenho a minha classe de solução, que perceba que eu tenho a minha interface de produto e eu só tenho 2 contratos, que é o que eu vou utilizar do produto, que é validar e registrar. Ah, futuramente eu precisaria realizar uma venda? Coloco ali, sei lá, tirar do estoque, alguma coisa desse tipo. Então eu colocaria contratos voltados para produto. Então você pode ver que na minha classe de produto service eu tenho realmente somente a minha classe de validar e a minha classe de registrar. No caso, eu já até esqueci aqui, ó, de herdar uma da outra, tá? Então agora lá, ó, ela tenha declarado e ela consegue fazer tudo, sem nenhum erro, sabe? Tipo, porque ela tá utilizando todos os contratos. E a mesma coisa para o usuário. Eu tenho ali, ó, a meu valid, o meu user e o meu send e-mail, porque a minha classe de usuário, ela utiliza esse método. Então eu também vou colocar aqui. E olha lá, eu tenho os meus 3 campos que eu posso utilizar normalmente, porque eu tenho e-mail para enviar, eu tenho usuário para cadastrar, eu tenho usuário para validar. Entendeu? Então ela é bem simples de entendimento esse conceito, porém muitas vezes a pessoa consegue fazer diferente, consegue criar uma interface só, fala, não, vamos criar uma interface só mais rápida aqui, deixa uma interface grande, pelo menos usa tudo. Ah não, mas aí coloca o método lá, declara ele void, não coloca nada no corpo e tá tudo certo. E gente, pelo amor de Deus, isso não é o certo, nunca, nunca. Então é basicamente isso que o I quer dizer, né? O Interface Aggregation, que é crie interfaces específicas com os contratos que serão utilizados para as suas classes de serviço, de repositório, enfim, do que você for trabalhar, utilizar, sabe? Não tenha classes que foram obrigatórias a ser criadas por causa da interface e elas não utilizam, tá certo? Falei que esse vídeo ia ser bem rápido, bem simples de entendimento. Acho que quem já trabalha com essas coisas de interface e tudo mais é algo muito simples, né? De injeção de dependência é algo muito simples de entender. Porém, muita gente que trabalha acaba cometendo esse erro. É totalmente entendível, né? Quem comete esse erro, mas não é o correto a se fazer. Então, agora é a hora de modificar isso, de modo com que a gente resolva esse problema da nossa vida e vamos para o próximo passo. Fechou? Então eu espero que vocês tenham entendido. Gostei de ter sido um vídeo super rápido da gente fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre o último princípio. A gente vai terminar essa parte para a gente conseguir abordar outros temas de programação, tá? Deixa algum comentário se você gostou desse princípio, se tem algum tipo de dúvida, que eu faço questão de te responder e deixar algo mais claro para você, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!